38 e olha, da quente Fortaleza, nós vamos agora para a gelada Londres. Felipe Killing com informações a respeito do que foi descoberto no estado de saúde do rei Charles. Ontem houve um anúncio de que ele tem câncer, né, Killing? Bom dia. É verdade, viu, Thaís? Bom dia a você, Pedro, Cláudio, boa tarde, Sônia. Ontem o Boa Palácio de tarde. Buckingham fez esse anúncio que pegou muita gente de surpresa. Afirmou que o diagnóstico aconteceu quando o rei Charles, há pouco mais de uma semana, passou por um procedimento na próstata, que não é tumor, é um aumento da próstata e durante esse procedimento os médicos encontraram um câncer e não foi divulgado o tipo de câncer nem o estágio, mas o comunicado afirma que ele já começou a fazer o tratamento aqui em Londres. O Palácio de Buckingham também afirmou que o rei resolveu tornar a doença pública para evitar especulações e também alertar sobre um problema que atinge famílias no mundo todo. Normalmente, a realeza não divulga muitas informações, não dá muitos detalhes sobre o estado de saúde de integrantes da família real, mas é claro que essa é uma notícia que preocupa bastante. O rei Charles, ele tem 75 anos e o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, afirmou que o câncer foi descoberto num estágio inicial, o que é uma notícia boa em meio a essa notícia ruim, já que a gente sabe que quanto antes você descobre a doença, é maior a chance de recuperação. Ele ficará afastado de eventos públicos, seguirá ainda com os compromissos de chefe de Estado, como despacho de documentos e também reuniões semanais com o premier Rishi Sunak. A expectativa é que durante esses eventos públicos, o filho dele, o príncipe William, o próximo na linha sucessória ao trono, e também a esposa, a rainha Camila, possam substituí-lo. Já o príncipe Harry, que vive nos Estados Unidos com a família, deve desembarcar aqui no Reino Unido a qualquer momento. Na manhã de hoje, ele já foi visto no aeroporto de Los Angeles, nos Estados Unidos. A esposa, a Meghan, e os dois filhos do casal permanecem por lá. E agora existem muitas especulações sobre o futuro da monarquia britânica, mas o rei Charles, segundo o próprio Palácio de Buckingham, continua aí com os compromissos de chefe de Estado. Ô Felipe, você sabe que todos os jornais aqui na Europa, acho que no mundo inteiro, aí no Brasil também, já acordaram aí com a linha sucessória ao trono britânico, né? Uma notícia dessa ele sempre gera muita especulação. Agora, eu queria recordar com você, meu amigo, que quando foi feita a intronização, os tabloides destacaram muito as mãos com os dedos inchados, né? Aqueles chamados dedos de salsicha, que isso já seria o prenúncio de alguma doença. Eles estão falando disso por aí de novo, né? Olha, existem muitas especulações. O que eu li nos jornais de hoje é que o rei Charles, até o diagnóstico do câncer, não tinha nenhum grande problema de saúde, nada sério. Passou por esse procedimento do aumento da próstata, que, segundo o próprio Palácio de Buckingham, foi algo benigno, não se trata de um tumor, mas é claro, ele já tem 75 anos, uma idade um pouco mais avançada. Alguns médicos até estimam que uma em cada duas pessoas vai enfrentar algum tipo de câncer ao longo da vida, mas, segundo o premier Rishi Sunak, foi um diagnóstico nas fases iniciais, o que aumenta aí a chance de recuperação. Mas é claro, a gente não tem detalhes sobre o tipo de câncer, o estágio da doença e nem qual tratamento ele vai realizar. Existe também por aqui um acordo de cavaleiros, né, entre a imprensa e a monarquia. Então, eles respeitam bastante a privacidade. Houve pedido para que não façam fotos do rei entrando e saindo do hospital para realizar o tratamento, que não se especule muita coisa, mas é claro que esse é um assunto de interesse público, porque se trata do rei da Inglaterra. Eu até vi alguns comentários, Killing, na seguinte linha: o Palácio de Buckingham decidiu abrir o jogo em relação à doença do príncipe Charles, numa tentativa de lutar contra o estigma que ainda existe em relação ao câncer, de tratar esse assunto com mais naturalidade, com normalidade. Como você disse, é uma doença que atinge praticamente, em algum momento da vida, metade da população do mundo. E ainda há um estigma. Ao mesmo tempo, quando há essa comunicação pela metade, olha, ele tem câncer, mas a gente não vai falar onde, nem como tá, nem o que vai acontecer. Não vamos para a linha oposta de também reforçar esse estigma, Killing?
Olha, Thaís, esse é um ponto interessante, né? Se fosse há 30 anos, segundo inclusive especialistas da monarquia, a doença nem revelada seria. Isso seria mantido em segredo, né? Eles falam muito pouco sobre questões de saúde. Então, por exemplo, quando a Rainha Elizabeth afirmou que tomou a vacina contra a Covid, isso foi uma notícia muito grande aqui, já que não dão detalhes sobre estado de saúde. A tentativa do Palácio de Buckingham foi tentar manter essa tradição de preservar a privacidade, a questão de saúde de integrantes da família real, mas também se aproximar mais do público com uma doença que é muito sensível, né? Eu acho que muitas famílias já passaram por isso, passam por isso ou vão passar. Então é uma forma de aproximar a família real, o rei, da população. Mas é claro, isso abre espaço para muitas especulações. Hoje de manhã eu estava escutando um podcast da BBC e aí a própria especialista na monarquia disse: há um comunicado que revela muita coisa, mas também esconde muita coisa. E é claro que as especulações são naturais, porque se trata de uma figura extremamente importante aqui para o Reino Unido. As pessoas têm uma ânsia que é natural mesmo, né? Como indica aí a especialista do podcast citado pelo Killing, mas há ali um monarca, mas há também um cidadão, né? Uma pessoa, um ser humano que deve estar sofrendo muito e deve estar muito assustado com o diagnóstico do câncer, né? Além do mais, eu tenho a impressão que ainda é cedo para se até para a medicina mais avançada, né, para se verificar, por exemplo, se há metástase, enfim, se a coisa é mais grave do que, ou se está localizada apenas na próstata. Se for essa, é a melhor das notícias, né? Mas eu acho que ainda tá cedo, mas é preciso mesmo, é bom que exista esse acordo de cavalheiros aí entre a monarquia e a mídia inglesa. Duvido que a mídia inglesa vá respeitar isso por muito tempo. No Nem sentido sempre foi assim, né, Cláudio? O histórico é triste, né, é lamentável, portanto eu acho que isso vai logo ser exposto, né, ou exposta à situação real do rei Charles. A expectativa é que se tenha algum avanço significativo na doença, seja um processo já perto da cura ou uma metástase, algo mais sério, tenha algum anúncio. Mas a expectativa é que nos próximos dias o Palácio de Buckingham mantenha o silêncio até para caminhar esse tratamento, né, que começou apenas ontem, para saber como que o rei vai reagir diante dos remédios e do tratamento que ele está passando.